Fala, rapaziada, hoje nós estamos aqui na produtora, hein? Na produtora, onde nós gravamos alguns vídeos e editamos. Daniel Planel faz aquele trabalho final muito bacana e hoje nós vamos receber aqui, olha só, São Salvador, um dos grandes ídolos do Americano de Campos, que vocês sabem que a gente adora Campos, está sempre lá, já, nosso grande Relações Públicas, sempre divulgando aquela região maravilhosa do chuvisco, da cachaça, do queijo. E hoje vem aqui o Maguinho, que é um grande ídolo, que também é historiador, jornalista, fez livros, escreveu livros, sabe tudo sobre os grandes ídolos que já passaram por lá, nasceram lá, fizeram sucesso. E a gente vai ficar por aqui porque ele prometeu chegar, ele é pontual, daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Olha, falei? O cara é bom, mano. Ô, cara! Prazerzão, cara. Que isso? Muito obrigado. Eu já olhei rápido, já vi que tem um jornalzinho aqui, eu vou querer ver. É, só vamos contar vitórias também, né, Sérgio? Não. Mas tem que contar também, né? Tem resenha, tem resenha. Uma vitória, pô. Obrigado. Ninguém quer saber de derrota, não. É, claro. Vamos sentar ali no amigão. Olha aqui, sentamos agora aqui para falar com ele, Magno Prisco, que é um desses jogadores, né, que gosta de estudar o futebol, principalmente a região lá de Campos, que tem um monte de craques, e eu postei recentemente uma foto falando do ataque infernal do Cruzeiro, e falava, né, Evaldo, Dirceu Lopes, Tostão, Natal, Hilton, né? E aí ele botou um comentário que eu desconhecia. Ele falou, Evaldo, grande campista. Eu achei, falei, não, ele deve estar confundindo. Não deve ser não. Eu fui lá conferir o Evaldo. Por que ele sabia? Porque ele estuda, tem inclusive jogador de Campos até na Copa. Que Copa? Em várias Copas. E a primeira delas? A primeira em 1930 no Uruguai, né? Tivemos o Poli, que saiu direto do Americano para disputar a primeira Copa do Mundo. Porque a gente conhece ali os óbvios, né? Assim, óbvios que eu digo porque são muito falados, repetidos. Amarildo, né? Didi. São as duas figuras mais expressivas do esporte de um modo geral, em todas as modalidades. Temos atletas olímpicos e grandes atletas em outras modalidades, mas sem dúvida alguma, com todo o respeito ao desempenho de todos eles, o Didi e o Amarildo são os dois maiores nomes da história do esporte de Campos e da região ali do norte e noroeste do estado. E você encerrou a carreira cedo, mas você conseguiu conquistar a torcida, porque você é tido como um grande ídolo do clube até hoje, né? É porque a história minha, eu comecei no Campos Atlético de Associação, Sérgio, aos 9 anos de idade. No Roxinho, nosso Roxinho, que não existe ainda lá, a equipe de profissional que disputa o futebol profissional aqui do estado. E a seguir, com 10 para 11 anos, eu fui para o Americano. E lá a gente teve uma trajetória bacana, pegamos uma geração muito boa, sabe? E quem te levou? Foi o massagista do Americano, Carlinhos Fantasma. Carlinhos era vizinho da minha casa, já trabalhava no Americano como massagista, treinador da base, conhece futebol e é vivo, com 82 anos. Aí me levou para o Americano. Na época era Dente de Leite. Dente de Leite. 10 anos, pegamos uma geração maravilhosa e fomos, o Campeonato Campeão, fomos pentacampeão da categoria, invicto. E eu tenho essas faixas guardadas até hoje. Caramba, mas que categoria? É Dente de Leite, começava de 10 até 14. Caramba, hein? Inclusive o Acácio, né, que é campista, ele jogou, ele é pentacampeão em Dente de Leite no Americano. Tu já falou outro que eu não sabia que era de Campos. Acácio, o nosso goleiro. E que geração, quem mais outros que vingaram? Dessa geração, o Sérgio Pedro, o Valdir Carioca jogou no Guarani. O Amarildo, o outro Amarildo. Né, ponta direita. É, o ponta direita. O Amarildo também é dessa fase. Amarildo veio um pouquinho depois. Ele, Oliveira. Eu tive outro privilégio de Luiz Alberto, que faleceu, o quase zagueiro, foi campeão pelo Bangu. Porra, Luiz Alberto, cara. E foi ele campeão pelo Americano. É mesmo, é? Assim que ele parou, encerrou a carreira, ele deu início à sua trajetória como treinador nas categorias de base do Americano. Aí pegou a de 18, 19. Aí eu estava já com 17 anos, 16, 17 anos. Ele me colocou, me deu até a tarja de capitão. E depois, anos depois, foi treinador nosso na equipe de profissionais, justamente num campeonato brasileiro importante que nós tivemos a ascensão que tinha a chave
de bronze, de prata e de taça ouro. De prata, taça de... Isso. E a gente, o americano, em 82 para 83, não falo a memória, a gente foi para a primeira divisão. Primeira divisão, assim, que aí você subiam 2 e enfrentavam 2. Então subiu. Nós classificamos lá dentro contra a Portuguesa em São Paulo. Após o jogo, 1-0 pra gente, no intervalo, a torcida da Portuguesa invadindo. E Jorge Calixto, preparador físico também que faleceu, segurando a porta, a torcida, e Calixto, se abrir, eu atiro. Tinha revólver, nada, cara. E aí soltaram, rapaz, aqueles fogos. E Amarildo correu para dentro do banheiro. E um daqueles fogos lá, né, foram fazendo a mesma corrida. A trajetória, o fogo. Aí Amarildo, para amarrar a chuteira com o pé em cima do vaso, chegava até a assobiar, sabe? Mas a gente vai contar a resenha aqui, é muita coisa boa. E esse jogo que fez subir com a Portuguesa, tu jogou bem, tu fez? Eu fiz o gol de falta. Só tô contando vitórias também, né, Sérgio? Tu era batedor de falta? Batia falta também. Lá nós tínhamos batedor de falta, de pênalti era Souza, então, Nuizinho, batedor, Sérgio Pedro. O meu estilo mais era... Eu jogava de cabeça de área, de meia direita, jogava com a 10 também, mais à frente. E meu forte era bater de fora da área. Eu fiz muitos gols importantes contra o Vasco, tá aqui, para brincadinho aqui, contra o Vitória da Bahia. Então a gente fez, desde a base que eu tinha essa visão de bater de fora da área. E tu lembra da sua estreia como profissional? Sim, foi contra o São Cristóvão. Eu estava vindo de uma contusão séria da clavícula. É mesmo? Rapaz, o negócio foi feio. Porque o Pinheiro era o treinador na ocasião. Caramba, outro cara aí, olha. Pinheiro, maravilha. Jogador de seleção brasileira do Fluminense, né? Fazia gol, né? O Pinheiro é considerado, segundo as pesquisas, o maior artilheiro como zagueiro. 100 gols. Capitão. Ele disputou já competições pan-americanas, jogou na seleção de 54. Rapaz, mas Pinheiro era uma figura também. Era uma figura. E você quebrou a clavícula como? Disputando um campeonato lá municipal contra a equipe adulta, e aí tinha 17 para 18 anos, um jogo à noite, tinha feito um gol também, aí o cara também sem ter maldade, eu driblei em velocidade e fui cortar a bola, eu bati na perna dele e aí fui de encontro ao chão, aí partiu na hora a clavícula. Caramba. Teve enxerto ósseo, uma série de coisas. E aí você foi fazer a estreia? Aí, depois dessa cirurgia e tal, quase um ano, negócio sério, aí fiz uma estreia já no Campeonato Carioca, contra o São Cristóvão. Ganhamos de 3-1. O Índio não pôde jogar essa partida, aí eu entrei de cabeça de área, isso numa quarta, num sábado à noite. E depois aí deu sequência, aí o Pinheiro tinha Sérgio Fernandes, jogou no Campo Grande, Heraldo Sujeira. Você lembra? Já ouviu falar? Claro. Ele jogou no Bangu. O Índio era o titular, o cabeça de área, e ele ia no meio de campo, tinha eu depois, Souza surgiu também, Sérgio Fernandes, Heraldo, então era um revezamento bacana e a gente foi dando continuidade. Aqui vamos ver, a gente sempre que fala de campo, a gente tem que falar do Jailton, porque o Jailton é o nosso grande garoto propaganda. Ele primeiro falou que você é o cara, ele falou, tu vai ficar impressionado com ele. Ele mandou essa foto pra gente aqui, ó. Parece que é você aqui disputando a bola com o Zé Roberto Padilha, é isso? Isso, foi Americano e Goitacás. Olha isso, hein, cara. Era um clássico, né, cara? Nossa Senhora. As novas gerações precisam entender isso, né? Eram dois times que davam trabalho, né? Eles levavam torcida, né? Tem uma história, tem várias passagens do clássico, mas tem uma importante. Americano e Goitacás dentro do gol do Alfredo Cruz, rapaz. Virou 2-0 pro Goitacás. Manel Português, batia, que é o irmão do Mário. Irmão do Mário. Batia, esse Manel Português batia bem na bola, de falta, não me lembro o outro. Pinheiro, treinador. Então tinha eu, Sérgio Pedro, Souza, Valdir, só garotada, assim, uns 5 garotos até para a idade de júnior. Falei, rapaz, Pinheiro vai sacar uns 2 agora, vai tirar. Né, o pessoal, o nosso grupo que é mais novo. Eu vou dar uma de boa, ver se cola. Ah, eu cheguei dentro do vestiário, chutando tudo, xingando. Nós não podemos perder pro Goitacás, pô. Eu dei de garoto aqui, nós vamos perder dentro de casa, fazendo uma pressão e acabei impressionando o Pipi Pinheiro, rapaz. Ele me sacou não. Resultado, 3-2, 3 gols de Té.
centroavante que jogou na categoria do Fluminense, Claro. lá de Pádua, meteu 3 gols, ganhamos de 3-2. E tinha um zagueiro, um Goitacás chamado Eurico Souza, uma mala, botando terror e olhando pra cima, pra dentro de casa, o garoto cheio de perna, né? Enfim, aí voltamos com todo o gás e conseguimos reverter o resultado, mas foi uma festa. E no Maracanã, sua estreia, tu lembra? Ah, lembra, aí foi um chocolate, aí você me derruba. É vitória, né? É. 1-0 gol de Té, aí foi 4 ou 5-1, cara. Mas é um expresso, Quem? Zico, Novinho, Adílio, Porra, aí... Júnior, Toninho Baiano finalizando. Aí teve uma que o Gato Félix deu um chutão no meio de campo. Aí o Carpegiani dominou a bola assim, ó. Dominou aqui e meteu de canhota pra Toninho. Eu falei, porra, eu tô aqui dentro do Maraca, rapaz, vendo isso de perto. Eu garoto, rapaz. Mas era um timaço, cara. Foi um chocolate, mas olha qual é a foto dele aqui do Zap. É ele com o Zico. Ou seja... Eu dando uma moralzinha, Zico aí. Galo, aí. E tá Mas o autorizado. Flamengo, qualquer time que fosse jogar lá em Campos, eles passavam sufoco. Esse jogo aí é memorável. Foi 2-2 pelo Brasileiro, primeira divisão. Gol do Amarildo, ponta direita, que era o carrasco do Flamengo, e o Sérgio Pedro. Sérgio Pedro de cabeça. E o Baltazar, que fez os 2 gols. 2-2, Campeonato Brasileiro. Pegou fogo, mas o estádio não cabia mais ninguém, sabe? É mesmo, né? Pagantes, pode pesquisar aí, deu em média 22 mil espectadores, pagantes. Eu acredito que tenha dado no mínimo ali 23 a 23.500 pessoas dentro do estádio Godofredo Cruz. Agora, eu quero saber se em cima do meu Vasco você já aprontou. Já, e nós fomos vice-campeões, só perdemos o Flamengo. Ganhamos de 2-0 lá. Eu fiz um golaço no Mazzaropi. Tem provas? Tem. Aí, vamos ver, né? Vamos ver. Isso aí a gente tem que pedir a prova. Já vi. Aí não, hein? Que responsa, hein? Com a 10, né, cara? Puta, é com a 10, né? É, com a 10. Eu gostava muito da 8 porque você é menos visado, né? Com a 10. Maguinho. Eu tô sem óculos, por favor, lê aí, Maguinho. Maguinho 10 corre para comemorar seu gol, o primeiro da vitória do Americano sobre o Vasco. E quem são os 4 e os 5 aí? O 4 é Tita, que faleceu até novo de Macaé, zagueiro, e Amaral de Pureza. Vamos ver então, aproveitar que ele abriu essa pasta aí, vamos ver o que tem mais. Olha como é que às vezes engana aqui. Aí tá aí, nesse jogo, Roberto após drible, desconcertando de Maguinho. Não aconteceu isso. Aqui... o fake news aí, fake news. Roberto Dinamite, né? Caído no chão, falou que foi um drible. Mas o que aconteceu ali? A bola estava vindo, né, para meia-lua, né, a gente sendo atacado, aí eu antecipei, o Roberto escorregou. Mas não foi um drible desconcertante. Eu podia pegar uma carona, né, nisso, mas... Tem que falar a verdade, né? Mas... Aqui nós temos uma foto aqui contra o Vitória da Bahia, né, no Brasileiro. Caramba, que legal, né? O americano participando de Brasileiro, né? Antes de virar, o americano de Goitacás, como é que era a força dele regionalmente, assim? Veja bem, antes da fusão existiu o campeonato, que o americano é N campeão, né? O antigo estado do Rio de Janeiro. E eu tive o privilégio, mesmo garoto ainda, de participar dessa transição pós-fusão. Mas era um campeonato campista e tinha um campeonato estadual do antigo estado do Rio de Janeiro. Tinha o Carioca, né? O estadual aqui, Taça Guanabara. E o americano Goitacás são os dois que detêm esse título de pentacampeão. Caramba. Em todo o antigo estado do Rio. Aqui está o Ronaldo Torres. Oliveira. Aqui é Oliveira, que nós conhecemos, gente muito boa. Ronaldo Torres. O outro é o Fazoli. Fazoli. Meiuca. E o Maguinho. Isso. Teve esse jogo contra o... Contra o Vitória foi 3-0, eu fiz 2 gols. O primeiro foi de canhota. Meteram para Rogério, centroavante que mora aqui em Casimiro de Abreu. Meteram a bola na meia lua de costa, mas botou no peito para mim. Aí eu de canhota, que eu tinha essa facilidade. Com a direita e com a esquerda. Isso já nasceu. Mas ao longo dos treinamentos com o seu Milton Barreto, Paulo Henrique, Pinheiro, Luiz Alberto, muitos fundamentos. Nós treinávamos muitos fundamentos.
Trabalho técnico, fundamento, domínio com a direita, com a esquerda. E a gente jogava pelada nas ruas. Hoje não tem mais os campinhos, né? Os terrenos baldios que ali afloravam. Né? Afloravam grandes jogadores com o pé no chão. E a especulação imobiliária está acabando com nossos campos de futebol. E nós estamos perdendo muitos talentos. Mas isso aqui, quando nós fomos, eu com meu pai, tô moleque. Caraca. Desde criança. Só. Desde molequinho, cara, jogando americano. Isso é sensacional, né, cara? Pô, muito legal. Aqui tem uma equipe maravilhosa. Eu vou mostrar e você vai escalar, peraí. Marinho, que veio do Vasco, jogou no Campo Grande. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Que hoje é colega nosso de profissão lá em Vitória, Guarapari. Índio, nosso capitão. Adilson C. Cedilha. Paulo Marcos jogou até no Internacional. Campeão lá. Paulo lá em Mato. Valdir, que jogador. Alcides, que veio das categorias de base do Vasco. Maguinho, Té, Heraldo Sujeira, canhotinho meia esquerda, e Sérgio Pedro. Caramba, cara. Um que timaço, cara. Timaço mesmo, né? Fazia frente a qualquer um, né? Na estreia de Paulo Marco, que jogou no Goitacás contra o Botafogo, na dividida contra Dé, centroavante. Paulo Marco com a chuteira de tarraxa e sem chuva, mas deu uma levantada no teto, caiu, aí Dé aranha. Que isso, Paulo Marco? Que isso? Na próxima é fratura exposta, hein? Dé foi lá na frente? Foi nada. Meteu lá uma meiuca lá e Dé era para ir para cima, né, cara? Dé começou a dar uma de meia direita, pé do cabeça de ar. Vou tocar, gente! Foi lá, nada, jogou lá no caldeirão do Godofredo Cruz. Esse aqui é após, né? Eu tive lá no centramento do Zico, meus filhos, o de Stefano e o Alexandre Magno. Peraí. De Stefano? De Stefano. Você tem um filho chamado Stefano? E o outro Alexandre Magno. Mas de Stefano é uma figura. Quando ele sai para jogar a pelada dele, eu falei, rapaz, se tiver um empresário aqui, é Real Madrid ou Barcelona para te contratar, que tem uma pinta danada. E você quis homenagear mesmo de Stefano? Como é que era uma pessoa que você... Não, mas eu pesquisei e vi. E outra coisa, é incrível. Fisicamente eles são parecidos. É mesmo? Porque de Stefano tem um cabelo loiro e a barba vermelha. E o de Stefano, o grande atleta, um dos maiores de todos os tempos, ele, na época ele tinha o apelido de La Sueta Rubia, a flecha rubia, vermelha. E o moleque meu não tem a barba vermelha também, rapaz? Tem muita semelhança. Esse dia ele estava pesquisando, rapaz, como é que pode? E se o de Stefano fosse vivo, eu ia fazer de tudo para ele conhecer lá Que legal, hein, cara? Eu adoro essas homenagens. E o de Stefano falou que, papai, quando meu filho nascer, vai ser Zidane. Olha só. Ele o de Stefano? Zidane. Isso é e o Zico perguntou o nome, me lembro que eu tinha escolinha em Campos, 20 anos. Aí o Zico, pô, mas de Stefano, logo argentino, pô. Podia botar o Arthur, falei, mas o nome seu deve ter, só no Brasil, mais de 30 milhões. Isso com certeza tem. Em homenagem, né, ao Zico. Porque Zico, eu sou botafoguense, né, mas o Zico é de outro planeta, né? O Zico é de outro planeta. O Zico é impressionante. E esse livro aí? Tem livro também publicado, que isso, cara? Temos. Nós temos aqui o Didi, o garoto ainda, né? Pô, que foto linda também. É o Didi com... E depois é uma homenagem ao Amarildo, né? Como bicampeão. O Didi Amarildo. Que isso, né? Vou mostrar aqui. Que legal. Nós fizemos uma grande homenagem. Olha, uma coisa eu falo com você. O Didi e o Amarildo jamais vão poder reclamar, coisa que nunca fizeram também. O Didi foi sempre homenageado, inclusive com o livro, né, do nosso Pérez Ribeiro, que é o... Outro campista espetacular. Esse é um dos melhores do país de todos os tempos. Pérez Ribeiro. Nunca mais vai nascer. E o Amarildo, na ocasião da Copa, eu já agendei com ele, fiquei monitorando o artista do processo muito tempo. Fizemos uma grande homenagem lá em Campos. Ele foi recebido pela prefeita, na época, Rosinha. Ele levou a camisa autografada, né, dele, do Brasil. Foi homenageado na Câmara, no Trianon, no teatro nosso lá. Ele deu para rever os amigos, que eu levei ele para rever os amigos de infância. Então ele foi reconhecido. Pois é, e homenageado na Câmara dos Vereadores lá. E escrever livro é uma forma de você manter a memória viva, né? De perpetuar. Mas eu convivi muito com o Pérez, convivo com o Pérez. E aí eu dei continuidade, ele botou a bola para rolar o Pérez Ribeiro, e a gente fez pesquisa. Essa pesquisa
que é rumo ao Hexa, foi lançado na Copa do Mundo do Brasil, e levamos o Amarildo a Campos. E a gente fala do início do futebol na Inglaterra, oficialmente, como chegou ao Brasil e como chegou a Campos. Aí depois a gente entra realmente na história e nas fotos. Que bacana, cara. E aí, desde 1923, antes da primeira Copa, nós temos 3 atletas. O Amaro da Silveira, que é o pai do Amarildo, vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Isso é o Amaro, pai do Amarildo, vestiu o quê? Vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Pouca gente sabe disso. Os 3 foram 2 do americano, foi com todas as fotos aqui, foi o Amaro Silveira, pai do Amarildo. Mário Seixas, o pessoal da antiga, foi até pro Santos, jogou no Bahia, disse que era uma coisa de louco jogando futebol. E o Soda, que foi Soda para achar a foto dele. Não foi fácil não, sabe? E aí a gente foi pesquisando com o pessoal da velha guarda, livros, né, dos escritores, que a gente registrou aqui o nome desses ilustres, professor Santa Fé. Que legal isso, cara. Rapaz, a história... Dá uma olhada aqui. Esse aí é seu, né? Poxa. De presente. Deixa eu ver se está autografado. Não tá. Vai autografar então. Olha que legal. Deixa eu ver aqui uma parte aqui. Tem outro Pérez aí que fez uma... Poxa, que maneiro isso. Edevaldo também, você sabe, né? Cavalo. Você sabia? Caraca, não sabia. Ele jogava, nós somos contemporâneos. Ele era lateral direito. Esse quem é? Esse aí é o Lelé. E tem a Marchinha do Vaz, você sabia disso? Não. Se disser que é vascaíno, é amigo do Lelé. Nesse bar aqui, bebe homem, bebe uma mulher, um negócio, a Marchinha dos povos. É o Lelé, esse aqui da Marchinho. Do Vasco. E aqui outro também, o pessoal não sabe, é Edivaldo Cavalo. Copa do Mundo. Ele só não foi titular por causa do Leandro, né? Mostra a capa. Vou mostrar aqui a capa. Didi ou Amarildo, né? Eu tive uma despedida, sabia? Contra o Vasco. É mesmo? Americano proporcionou uma despedida bonita, digna. Foi muito legal contra o Vasco, jogo amistoso. O seu gol mais bonito qual foi? Foi isso contra o Vasco. Como é que foi? Foi entre o meio de campo e a meia-lua. Aquele goleiro argentino do Flamengo, Fijol? eu sabia que ele jogava na frente. Depois eu vou te contar essa história. O menino que é goleiro, que está lá em Rondônia, que parou de jogar, ele jogava no Júnior e ele ficava de gandula. E ele lembrou tudo isso, que ele ficava atrás do gol para ganhar um dinheirinho e viu 2 bolas. Teve uma que deu um cascudo, aquela me consagrava, lá de longe. Deu um cascudo na trave. Ia ser um golaço. Eu tinha essa mania, porque a gente pega o goleiro desarmado. O Giovanni do Vasco fez gol de cobertura do Fijol. Giovanni jogava pra caralho também. Jogava muito. Aqui, para finalizar, vamos mostrar aqui mais um aqui do Paulinho de Almeida. Qual a importância do Paulinho de Almeida? Explica aí o que você falou. O Paulinho de Almeida jogou em Campos no Goitacás, foi para a equipe do Flamengo na base, foi tricampeão, né, nos anos 50 pelo Flamengo e artilheiro, nos artilheiros do Flamengo com o Zagallo, um time maravilhoso. É atleta olímpico, né, na Olimpíada de 52 em Helsinki, na Finlândia. Fez gol em Wembley? Fez. E contra a seleção da Inglaterra, em Wembley, ele e o Didi. O Brasil perdeu de 3-2, mas está lá a marca. Foi inauguração? Do gol do bacana, Paulinho. Hein? Como o Didi também é autor do primeiro gol do Maracanã. Pô, e temos aqui meu querido amigo Odivan, esse não pode faltar, esse é parceirão. Legal. O elenco é bom, ele tem de goleiro a ponta esquerda, né, rapaz? Goleiro a ponta esquerda. E com direito até banco de reserva, né? Massa. Eu queria que você, para finalizar, você falasse da importância disso, né? Para as pessoas não esquecerem dessas feras. Olha, eu herdei, né, um legado maravilhoso de grandes escritores, né, de Campos. Eu citando o Pérez Ribeiro, eu estou enaltecendo todos eles, porque se a gente for elencar aqui... E agora surgiu um outro maluco em Campos. Surgiu não, já tem um bom tempo, que é o Wesley Machado. Que a gente está passando o bastão para ele, né? Que está com todo o gás. Esse também com certeza vai dar continuidade à trajetória dos campistas, né? Do futebol e de outras modalidades, mas especificamente do futebol. A média aqui, a cada 5 anos, o Campos cedeu, né? Cedeu não, presenteou a seleção como um jogador. Aí fica a expectativa, a interrogação, qual será o nosso próximo representante do futebol campista a vestir agora a amarelinha, né?
a única pentacampeã mundial. Pá, garoto, eu adorei, né? Arrebentou. Muito legal. Eu quero agradecer em nome de todos os atletas de futebol, de clubes, né, de porte médio, de investimento de porte médio. Isso é uma oportunidade muito grande para a gente poder perpetuar quem construiu essa história do futebol brasileiro. Você está de parabéns, sabe, Sérgio? Fechou, e obrigado amigo. pelo convite aí. Que isso, tamo juntos sempre. Valeu, rapaziada.